Olá, boa tarde. O transplante de órgãos é o tema principal do Conexão RS de hoje. Você é doador? Seus amigos e sua família sabem? Ainda tem as notícias do dia e a previsão do tempo. Não saia daí, fique com a gente. A Polícia Federal apreendeu R$160 mil em notas falsas. Onde foi isso, Fernando Perdigão? Boa noite. Boa noite, Bives. Boa noite a todos. Bom, as cédulas estavam em um apartamento no centro de Porto Alegre. Os policiais foram ao local para cumprir um mandato de prisão contra um homem que já estava condenado por falsificação. No local havia telas de serigrafia, impressoras, notebooks, equipamentos usados para a confecção das notas. Incrível, Equipamento completo. Né? Olha só. A gente tem imagens agora. E mais R$160 mil em dinheiro. Nossa, mas tudo falso, tá? Tudo Não falso. te anima muito, tá bom? Atividades aparentemente simples para as crianças podem ser extremamente complexas para outras. Isso pode ser um distúrbio psicológico. O tratamento adequado ajuda a desenvolver a autoestima e a confiança necessárias. Crianças com dificuldades motoras para realizar tarefas simples como comer, escovar os dentes, amarrar os sapatos, podem sofrer de dispraxia, também chamada de síndrome do desastrado. Ela não tem alteração óssea ou muscular e nada, né? Ela tem simplesmente essa dificuldade no executar movimentos, né, que precisem ser planejados e de forma aprendida. Esse é o caso do Luiz Gustavo, de 11 anos, que foi diagnosticado com dispraxia aos 7. Quando eles são crianças, a gente não percebe tantas dificuldades. Porque é tendência da mãe estar ali fazendo por eles, né? A disfunção não compromete o intelecto nem a capacidade cognitiva, mas pode afetar aspectos psicológicos. A criança pode ficar muito ansiosa por não conseguir desenvolver as tarefas ou pode ficar desligada por achar que não pode realizá-las. Além disso, a dispraxia pode afetar também a autoestima dos pequenos, principalmente quando começam a entrar na adolescência. Você faz um plano de terapia, porque não tem de medicação, tá certo? A terapia principal que eu indico e que eu vejo assim que dá muito bons resultados, né, é o trabalho tipo educação física. O contato com a dispraxia do seu filho fez com que Fernanda criasse uma página no Facebook para divulgar informações sobre essa disfunção. Tem solução, eles podem ter uma vida normal. Isso tem ajudado muito as mães. Bom, há um ano, o primeiro médico estrangeiro chegou a Esteio. O palestino trabalha na unidade básica Votorantim e faz parte da equipe de saúde da família. Ele garante que está satisfeito com o trabalho e já tem planos, Bives, para o próximo ano. Ele quer reduzir o excesso de remédios que as pessoas tomam por conta própria. Bela dica, né? Obviamente, você jamais pode se medicar sem consultar o médico. Que faça um bom trabalho, né? Com certeza. Bom, até sábado, a Ubra vai estar movimentada. O Complexo Esportivo da Universidade é sede da 20ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos e a 11ª edição dos Jogos Luteranos Mirins. A competição começou hoje. Argentina, Brasil e Uruguai vão competir em 11 modalidades. O reitor da universidade, Marcos Fernando Zimmer, destaca a importância institucional em sediar o evento. É um dia especial e histórico, são 20 anos desses jogos que se consolidaram na história da Ubra, e para nós é importante porque reforça a nossa proposta, tanto a identidade da universidade, das escolas, porque entendemos que o esporte é uma forma de nós resgatarmos valores, princípios, trabalharmos a disciplina, o autocontrole com os nossos alunos. Então, os jogos fazem parte do nosso plano estratégico da instituição. Além das escolas luteranas, nesta edição, a Ubra recebe também alunos de escolas públicas da região metropolitana. Todos têm a oportunidade de utilizar a estrutura da universidade, indicada como sede preparatória das Olimpíadas de 2016. Para os educadores e organizadores do evento, a grande conquista está na convivência entre todos. É o que destaca o professor Lauro Possani. É muito gratificante tu reunir 3 países, um grande número de atletas, ficar 4 dias. Claro, dá um peso no ombro sobre a responsabilidade de tudo isso, né? Mas nós, como educadores, acho que é um legado que a gente deixa para essas crianças aí, que é aquilo que a gente conversou uns dias atrás. Quem está no esporte está longe das drogas, está longe de coisas que não devem acontecer.
estando no esporte também. Para os alunos, a competição vem em primeiro lugar, mas sem esquecer da integração proporcionada pelos jogos. Nuestra expectativa es salir campeón y gritar campeón una vez más. Y a los brasileños y uruguayos desearles suerte por lo que queda del campeonato. Então eu me preparei há tempo mais, mas tem gurias aqui que correram poucas vezes, mas estão aqui participando, mostrando um pouco, fazendo bonito. E vocês têm alguma dificuldade, por exemplo, com a língua ou conseguem se comunicar bem? Eu tenho bastante dificuldade no espanhol, né? Mas a gente vai no portunhol, né? Daí a gente se entende. O clima é de festa e muita torcida. Há tempo para tudo. Vocês torcem ou ficam só fofocando na arquibancada? A gente torce e fofoca. A cerimônia de abertura ocorreu no estádio da Ubra, com a presença de autoridades e representantes de todas as escolas participantes. Muita festa nas arquibancadas, música e dança marcaram o início dos Jogos Internacionais Luteranos. São mais de 1.500 alunos, representando 29 escolas. Todos estão aguardando um momento especial da cerimônia, a chegada do fogo simbólico, que representa os Jogos Internacionais Luteranos. Depois da abertura oficial, é hora de suar a camisa. A primeira prova foi a rústica. O vencedor foi Santiago Soca, que estuda no Colégio São Pablo de Montevidéu, no Uruguai. Para o campeão da modalidade, a preparação foi fundamental. É minha primeira vez correndo a rústica este ano. Años pasados no vine y es una alegría muy grande, ¿no? Pues practiqué todo el año, fui a práctica, ¿viste? O encerramento da 20ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos e a 11ª edição dos Jogos Luteranos Mirins será no próximo sábado. Até lá, serão muitos jogos, muita torcida e festa. Todos estão convidados para celebrar o esporte e a amizade. É ou não é, Vanessa? Bem-vindos, amigos de Uruguai e de Argentina. A Prefeitura de Canoas está realizando um curso para formar recepcionistas. 17 alunas participam. Motivação, dinamismo e cuidados pessoais vão fazer parte das aulas. Quem quiser informações pode ligar para os telefones que estão aqui na tela. Muito bem, um levantamento do SPC Brasil aponta que o número de empresas inadimplentes cresceu mais de 7,5% em agosto, comparado ao mesmo mês no ano passado. O ramo de serviços é o que mais teve alta de calote. As dívidas são um risco para as empresas. Os especialistas alertam que quem estiver nessa situação deve manter um planejamento. Bom, e a chuva que caiu na madrugada dessa quarta-feira deve voltar amanhã. Então fique ligado, né? Porque as pancadas de chuva vão predominar durante todo o dia. Então não saia sem guarda-chuva. Olha a previsão. A quinta-feira será chuvosa no estado. Apenas no sul há predomínio de sol com algumas nuvens. Nas demais regiões o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta e chove ainda pela manhã. À tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva. As mínimas ficam entre 10 e 17 graus. As máximas oscilam entre 21 e 27 graus. Hoje o assunto principal aqui no Conexão RS é o transplante de órgãos. E a banda que a gente recebe é composta por integrantes que receberam órgãos e conseguiram sobreviver. Conheço de longa data. A gente fala mais sobre o transplante em si, mas antes eu quero dar as boas-vindas para os amigos, os 3 amigos que compõem os 3 plantados. O Bebeto Alves, o Quindim e também o mestre Jimmy Joe. Todos são mestres aqui, né? Doutorados, PhD, tudo na música. Sejam bem-vindos. Obrigado. E gozando de saúde plena. É um prazer. Vamos ver os amigos assim. Eu acho que a música ajuda a gente a superar certas coisas que um transplante, né, carrega, traz junto. Né? É o melhor remédio. Eu acho que sim, remédio. Talvez seja um deles. Né? Um deles. O outro é a própria amizade também já é. Amizade de longa data. A identificação, né? Sim. A gente olhar no olho, se reconhecer, se identificar. É a primeira vez que a gente está tocando de verdade juntos. Assim. Pois é, como vocês chegaram a vontade de tocar juntos e compor? Como é que surgiu a ideia? Fala, Jimmy. O Jimmy que sabe contar essa história. Eu conto a história, então. Bueno, começou a história assim, ó. Eu estava... Ano passado, depois do transplante que eu fiz em maio, eu tive algumas reinternações por motivos de infecções e tal, né?
E numa dessas, a gente já sabia que o Bebeto já tinha transplantado um pouco antes de mim, em abril. E eu tive uma reinternação em novembro. E aí tava aquela coisa, eu já tava de saco cheio de hospital, de médico, de enfermeiro, tal, nada com o doutor Marcelo. Amigo de longa data, aliás. E aí, para aliviar a barra ali, um dia, a minha amada Juliana, que estava comigo sempre presente ali, ela falou, pô, tu vê o Bebeto transplantou, né, que legal. E agora o Quindim também, né, e tal. E ela, de brincadeira, falou, pô, quando vocês ficarem bem, vocês vão ficar tudo bem, claro, ano que vem vocês vão estar legal pra caramba e tal. E você podia fazer uma banda dos transplantados, né? A ideia foi dela, o nome? De brincadeira, assim. E aí, quando eu saí, consegui sair, ficar na rua e tal, mais tempo, acho que eu falei com o Quindim, aí eu falei com o Bebeto falou com o Quindim. Eu acompanhei o papo. Aí começou a rolar e disse, não é uma ideia, né, fazer isso aí. Né? Acho que a gente pode fazer isso como agradecimento, Sim, sabe? Claro. A gente tem uma chance nova de fazer. E de mostrar para as pessoas que, olha, para quem está, inclusive, na fila hoje em dia, sabe, que passa por isso, o caso deles é fígado, né? O meu caso foi transplante de rim. Eu fiquei 10 anos fazendo hemodiálise. Então é o seguinte, dizer para os... Olha, não desiste, sabe? Não fica, segura a onda, porque uma hora vai, cara. Uma hora vai, e é bom, e é legal. Quando até para dar uma motivação também para que tenham mais doadores de órgãos. Mais doadores de órgãos. Esse é um ponto fundamental da foco coisa. Principal, né? Exatamente, porque a gente tem um déficit muito grande de doação de órgãos, né? Porque é aquela coisa que a gente fala, pela lei, pela legislação atual que a gente tem, eu, tu, Bebeto, todos nós aqui, nenhum de nós tem domínio sobre o próprio corpo, na verdade, pós-morte, né? Sim. Aí mesmo que tu diga para todo mundo, para teus amigos, para tua família, que tu é doador, que tu é não sei o que, né? No momento que tu bateu as botas, vamos falar no popular aqui, né? O médico decretou o teu falecimento. Sim. Quem vai decidir se doa ou não doa é a família. Então, é uma coisa que eu acho que tem que mudar essa lei, inclusive, mas aí já é outra discussão. Então, por enquanto, é assim, a gente está tentando levar essa ideia de discutir em família, falar, sim, olha, ô pai, ô mãe, olha só, ô tio, meu irmão, ali mais velho e tal, eu sou doador, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer, mas se acontecer alguma coisa aí e tal, eu quero deixar claro que... Essa é uma questão polêmica, né, também, exatamente, que agora é uma coisa delicada, toca, assim, né? Que a questão porque no momento em que tu recebe um órgão, tu recebe a esperança de continuar vivo, tu recebe a perspectiva de mais alguns anos de vida, né? Ao mesmo tempo tu está sabendo que alguém se perdeu, né? Houve uma perda também. Então é um sentimento complicado, difícil, mas também o entendimento de que as famílias que se comprometem com esse gesto de generosidade, de humanidade, é tão rico, né? É tão amplo, tão cheio de significados, que esse talvez seja o ponto mais importante dessa relação, né? Para a gente entender que a gente foi merecedor de uma situação dessas, né? De receber algo de uma pessoa, né? E de agradecer também por isso, né? Agora, a gente vai conversar mais sobre essa questão e também toda a história que vocês passaram, mas para formar a banda, o repertório, tem algum destaque especial, algo que a gente possa também remeter isso, alguma promessa, por exemplo, de vida, da gente poder relembrar isso? Vocês pensaram nisso na hora de montar o repertório? Eu acho que a gente está fazendo coisas, buscando, né? Coisas. A gente está compondo coisas, a gente já tem, acho que 1 mês e pouco de banda, aí, de encontros, de ensaios caseiros, domésticos e tal. E a gente podia... Uma opção seria pegar... A gente tem um repertório longo nas nossas carreiras todas aqui, juntar isso aí, fazer arranjo novo e tal. Mas a gente achou que isso era muito pouco. A gente começou a trabalhar junto de novo. Claro. E até essa alegria de poder estar trabalhando, fazendo música novamente. A gente começou a fazer música, né, cara? E as músicas versam sobre o assunto. Versam algumas de uma forma ou de outra, né? Tocam de uma maneira. Tem umas bem objetivas, né? Que falam disso. Tem uma música chamada Alimente a Vida, que a letra fala disso, né? Que fala dessa relação. Por exemplo, ela fala: pode ser que os meus olhos sejam a tua visão. Sim. E que teu coração bata no meu peito, né? Faz toda uma relação de troca, quer dizer, do recebimento e do que tu pode doar, né? Eu acho legal um verso também que fala a flor da pele não tem cor para a doação, sim, nem um fígado tem sexo ou religião, né? Um pulmão de alguém pode salvar o Pedro,
o André e a Luzia, Essa enfim. abordagem que a gente faz, ela é leve, né? Não Sim. é uma coisa uma coisa séria divertida. Demais, né? Mas remete, não pesar. faz Até claro, o próprio ligação, nome claro. da banda, Los Três Plantados, é uma coisa mais... É um humor, É uma brincadeira, né? É uma grande de humor, né? A gente quer realmente traduzir isso de uma maneira mais leve, né? Vamos fazer o seguinte. Desestigmatizar, vamos dizer assim. Gente, agora eu tô curioso, tá todo mundo curioso. Então vamos fazer o seguinte, ó. No próximo bloco, a gente conversa mais sobre a doação de órgãos. Atenção aqui esta câmera. E, bom, quase 40, aqui a informação que eu tenho, 40 mil pessoas estão na fila à espera de um transplante. Então a gente vai falar mais sobre isso. Temos especialistas para falar sobre o assunto, mas antes, Perdigão... Antes a gente vai ouvir música. Vamos lá? Então, vamos Os três plantados. 3, 4. A mesma cara moeda de todos os lados, num jogo de espelhos, num jogo de dados, num jogo de dados. De nós três, o feio, o sujo e o malvado, eu e tu e eles, de 0 a 1000 multiplicados. Somos no lado da noite, essa sombra alongada do dia, panela no fogo, real furado, barriga vazia. Somos a sombra da noite, essa sombra alongada do dia, mãos no gatilho, real furado, panela no fogo, barriga vazia. Robert Woods, Terence Hill, Juliano Gema, os três plantados no nosso cinema. Palheta, guitarra e do avesso, pampa revirado. Palheta, guitarra e do avesso, pampa... O trânsito caótico das grandes cidades faz com que a gente redobre a atenção na hora de dirigir. Pois fique atento a essas dicas que podem reduzir o número de acidentes na estrada. Um dos vilões do trânsito das grandes cidades é a fechada, que acaba sendo praticada por motoristas que muitas vezes não enxergam outro veículo pelo retrovisor. Pô, você tá ali como todo mundo naquele trânsito, aí vem um cara e te fecha. Não é legal, né? Acontece, eu acho que acontece. Todo dia. Motoboy não tem pra onde correr, não. Ou é de manhã, de tarde, todo dia. Essa falta de visibilidade no espelho retrovisor é o chamado ponto cego. Ele é responsável por vários acidentes, em especial com motociclistas. Quando o veículo está ao lado esquerdo ou direito do nosso veículo, a gente só consegue ver esse veículo após ultrapassar 5 ou 6 metros adiante dele. Confira a maneira como o ponto cego se manifesta para o motorista. O motoqueiro vai sumir, apareceu aqui do lado do nada. Esse instrutor de direção defensiva fala sobre alternativas para tentar solucionar o problema. O que realmente solucionará o problema aí é você fazer uma boa regulagem e andar sempre na direção defensiva, tomando todos os cuidados e cautelas para mudar de faixa, parar, ultrapassar, que são as horas em que o acidente acontece. 37.700 pessoas estão na fila à espera por um transplante em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul ainda é alto o número de famílias que não permitem a retirada dos órgãos, que poderiam ser aproveitados. Pois é, sobre esse assunto a gente conversa com a banda Los Três Plantados, que a gente já apresentou aqui no programa, e também com a presidente da ONG Via Vida, Lúcia Elbert, seja bem-vinda, e o Dr. Marcelo Generali, médico
da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao Conexão RS. O número é esse mesmo, né? Ele é um tanto assustador para uma família ou para alguém que está, por exemplo, chegando, infelizmente, na fila agora. O número é esse, doutor? É tão grande assim? Esse número é no Brasil inteiro. No Brasil No inteiro. Rio Grande do Sul é proporcional. No Rio Grande do Sul nós temos um número que ainda é grande, evidentemente, mas em torno de 1.500 pessoas, 1.400, 1.500 pessoas esperando ou um órgão ou um tecido. Aí a gente inclui as córneas, que as córneas já está quase que zerado. Assim, o tempo de espera de córneas, que era um tempo de meses, está reduzido a poucas semanas. Então, claro, não tem como zerar zerado, porque sempre tem alguém entrando na fila. Não deve ter umas 70 e poucas pessoas esperando córnea, mas o tempo de espera de uma córnea é um tempo muito curto, assim, de poucas semanas. Né? E tem um número, então, de órgãos sólidos e de medula, que somando tudo isso vai chegar nesse número de 1.400, 1.000 e pouco. Qual o transplante mais difícil, doutor? Tanto de pulmão como de coração são os mais difíceis, do ponto de vista técnico. Né? E para o aproveitamento, tem algum órgão que pode ser aproveitado mais ou mais tempo, por exemplo? Sim. Os mais fáceis de aproveitar são os rins e o fígado. São órgãos que, pela característica biológica deles, eles inclusive aguentam mais tempo fora do corpo para ser transportados para outro lugar. Rins, por exemplo, existe uma troca de rins do Brasil inteiro. Nós recebemos os rins do Ceará, do Acre. Né? Por quê? Porque os rins aguentam mais tempo fora do corpo. Eles podem ser coletados de um doador e transplantados pelo Brasil inteiro conforme a necessidade e disponibilidade. O fígado também é o órgão mais resistente. E os mais difíceis, então, são o coração e o pulmão, que eles resistem muito pouco fora do corpo. Eles têm que ser coletados em situações muito específicas. Qual é o período, mais ou menos, que... 4 horas, no máximo, para coração e para pulmão. Então, eles têm que ser coletados... Não dá para trazer de muito longe um coração e um pulmão. E a dificuldade técnica do transplante, as condições necessárias para que eles sejam aproveitadas são condições mais estritas, tecnicamente. Como é o procedimento quando chega um órgão que pode ser doado? Até quanto tempo o paciente pode receber esse transplante desse órgão? Não, toda a doação passa pelo órgão regulador, que é a Secretaria da Saúde. A Central de Transplantes, que é o órgão público, o órgão do Estado do Rio Grande do Sul, que faz a regulação de todo esse processo. Então, o processo todo começa quando existe um potencial doador. Alguém que está na situação de morte cerebral, e que essa pessoa é identificada como um possível doador. Aí começa todo o processo de confirmar se essa pessoa realmente tem as condições médicas para ser um doador. A família vai se confirmar a morte encefálica, a família vai ser entrevistada. Se a família concordar, então é desencadeado um processo que vai culminar na seleção do receptor. Bom, quando isso está definido, aí que vai ser feita a cirurgia de retirada dos órgãos. Sim. E aí, então, para cada órgão é um tempo. Para cada órgão é um tempo. Se for para a utilização de coração e pulmão, são realmente poucas horas. Tem que ser retirado e implantado quase que em seguida. O fígado resiste mais tempo. O fígado resiste até 8, eventualmente 10 horas. E os rins, então, eles podem resistir até 24, até um pouco mais tempo. Agora, Lúcia, vamos falar agora sobre as campanhas, né? Não sei se vocês se recordam da novela de Corpo e Alma, que levantou o tema, deixou o tema muito polêmico na época, principalmente relacionado à família, né? Que deve autorizar ou não a doação. Depois disso, as campanhas se intensificaram, as pessoas começaram a enxergar melhor, ainda temos um número alto de famílias que não permitem. Como vocês enxergam isso na ONG hoje? Bom, a Via Vida nasceu há 15 anos atrás justamente fazendo campanhas, né, para mudar a cultura no Rio Grande do Sul sobre a doação de órgãos. E naquela ocasião, a negativa familiar era em torno de 30%. Então, nesses anos todos, apesar das campanhas, da população estar mais informada, existe uma elevação da negativa familiar. E isso realmente nos preocupa. Então, nós estamos fazendo uma parceria com alguns estudantes no sentido de fazer uma nova pesquisa para nós podermos identificar quais são as causas dessa negativa ter aumentado. Né? Agora, Lúcia, eu pelo menos fico sempre em dúvida, né? Porque há algum tempo atrás, no finalzinho dos anos 90, surgiu uma campanha que dizia que tinha que cadastrar
né? Sim. Falando que tu é doador, não doador, na carteira de identidade. Isso ainda é necessário ou só uma decisão da família na hora da morte? Não, é que quando saiu a lei dos transplantes em fevereiro de 1997, tinha um artigo que dizia que todo brasileiro era doador, a não ser que fosse declarar que não era. Isso causou como é que eu vou dizer, uma reação negativa, porque a população não estava educada para essa posição. E em estados teve mais de 90%, tipo Acre, se eu não me engano, que as pessoas foram botar que não eram doadores, né? Então, em 2001, esse artigo foi removido da lei e ficou a família decidindo. Então, eu diria que até hoje não existe educação suficiente no Brasil para nós voltarmos a ter um artigo assim em algum momento. Tem algumas coisas assim, tipo o Facebook tem um aplicativo em que a pessoa pode baixar, declarar-se doadora e isso ser ampliado para toda a sua família, sua rede de conhecidos, enfim. Nós, há uns anos atrás, 2009, eu acho, 2010, fizemos uma parceria, o Judiciário fez um trabalho muito interessante, uma campanha chamada Doar é Legal. Então, naquela ocasião, iniciou-se, existe até hoje no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um banner chamado Doar é Legal. Então, a pessoa pode entrar ali, preencher seus dados e imprimir um certificado de doador, que daí ela vai entregar para a família. É um certificado simbólico, não tem nenhum valor legal. Sim. Né? Mas são duas fontes assim que é importante a pessoa se colocar doador e já dizer para sua família, né? Porque é um tabu, né? Até vou pedir para os Mas eu queria saber, foi que o Jimmy levantou, quer dizer, mesmo que a pessoa se declare doadora, se a família não quiser doar os órgãos, ela pode impedir. Pode impedir? Pode impedir, mas o Dr. Marcelo talvez saiba alguns dados mais... Mas eu tenho conhecimento de uma pesquisa que foi feita que 90% das doações que ocorrem é porque a família já sabia, né, que a pessoa queria ser doadora, é tipo assim, realizar o último desejo. Né? Antes de perguntar para os meninos e também para o doutor no aspecto até clínico, porque gera aquela dúvida na família sobre, por falta de conhecimento técnico, né, o que é a morte cerebral, se é possível reverter, né, fica aquela expectativa, aquela esperança de que sempre o caso possa ser revertido, mas socialmente, pensando nos aspectos, tu disseste agora que vão fazer uma nova pesquisa para tentar avaliar, mas por experiência, tens alguma ideia de qual o principal motivo para as famílias negarem a doação de órgão? Olha, eu não sei, eu vejo assim que, por exemplo, a assistência à saúde no Brasil está muito deficitária. Então, se uma família não é bem atendida, não é bem acolhida dentro de um hospital, com a necessidade, depois na hora que a pessoa, o familiar querido morre, e aí alguém vem pedir alguma coisa, um ato de generosidade, talvez isso seja um agravante, né? Sim. Mas não sei, realmente não saberia dizer. Doutor Marcelo, nós temos essa pesquisa. Eu ia perguntar isso. Esse comunicado, ele é feito pelo médico que faz o atendimento ou por um psicólogo? Sim, pelo médico. Na realidade, são dois passos distintos. Tá? Um passo é informar para a família a situação de morte cerebral. Tá? Esse passo deve ser dado pela equipe que está cuidando do doente. Este é um passo. Um outro passo distinto disso, que aí sim pode ser feito por psicólogo, assistente social, por outra equipe, por enfermeiros, é conversar com a família a respeito da doação. Mas são situações independentes, porque até o direito ao diagnóstico de morte, ele é independente da situação de doação ou não. A pessoa que está lá na UTI, enfim, e a família tem o direito de saber, olha, está morta. Bom, se vai doar ou não vai doar é outro problema. Então vem uma outra equipe treinada para isso, que vai então conversar e aí vai fazer a solicitação. Na realidade não é nem uma solicitação, vai oferecer a possibilidade da doação. Muito bem. E a gente tem alguns dados já sobre isso, sobre os motivos que levam as pessoas a não concordarem. Muitas vezes é isso, é não conhecer a vontade do doente. Esse é um dado bem importante. Não sei o que a pessoa pensava sobre isso, então eu não quero tomar essa responsabilidade para mim. Então esse é um fator importante. Um outro fator importante tem a ver um pouco com o que a Lúcia falou, que é essa dificuldade no atendimento de saúde, mas não só no atendimento, às vezes o atendimento é bom e falta um pouco de diálogo, porque infelizmente a doação ela acontece num momento de tragédia, de dor para a família. E a família está toda envolvida com aquilo, está sofrendo e quer resolver isso. E a doação ela envolve um trabalho
emocional da família de doar, mas também os trâmites que envolvem a doação são intrinsecamente demorados. A doação é um processo que demora um tempo. E às vezes a família, frente à angústia que está, não se dispõe a esperar esse tempo, quer resolver logo, quer acabar logo com esse sofrimento. Claro. Então esse também é um fator importante, né? O tempo que leva, que é um tempo intrínseco, né? Que não tem como modificar isso, até porque a cirurgia de retirada, a gente pode dizer assim, bom, tá, morreu, vai lá, tira os órgãos. Não é assim. Uma cirurgia de retirada de órgãos, de múltiplos órgãos, é como se fosse várias cirurgias de uma pessoa viva. Quer dizer, o cuidado com a cirurgia de retirada dos órgãos é como se fosse uma pessoa viva. Então, é uma cirurgia de coração, uma cirurgia de pulmão, uma cirurgia de fígado, uma cirurgia de rins, né? E mais todo o processo preparatório. Que demora em média de quanto tempo? Demora de 12 a 24 horas, a partir do momento em que a família consente, né, um tempo razoável de pensar, mas pode demorar mais, se é fora de Porto Alegre, pode demorar mais, assim, tem várias situações. Porque tem que preservar basicamente o órgão na cirurgia, preservar, não pode... Né? Tem situações que escapam da nossa vontade. Por exemplo, hoje eu estou sabendo que aqui no Hospital da Ubra está tendo uma doação de órgãos, vai ser feita uma retirada aqui. Bom, a gente tem que coordenar o horário da retirada com o horário da BR. Sim, se a gente marca o horário da retirada para 6h30 da tarde, não tem. A equipe não chega aqui, então a gente tem que coordenar o horário da retirada dos órgãos com o horário da BR. Então são coisas imponderáveis que acontecem, e é papel de quem faz a entrevista, de quem conversa com a família, ter essa relação de confiança, né, e explicar. E, do modo geral, quando isso é bem explicado, as famílias se dispõem a concordar com isso. Às vezes, quando não tem essa possibilidade, a angústia da família frente à dor acaba fazendo com que ela não concorde com isso. Então, acho que são esses dois fatores, assim, a não conhecimento da vontade da pessoa que está morta, né, e algumas coisas relacionadas com isso, com essa dificuldade da logística, do trabalho que isso dá. São os fatores principais de não doação. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem que ouvir mais os transplantados, mas eu rapidamente resumir, né, até por questão de tempo, e a história é extremamente complexa. Sim. O Jimmy esperou 10 anos para o seu transplante, né? Certo. Isto. E os meninos aí? Eu 3. 3 anos. Eu tive uma sorte, eu fui o mais sortudo da turma aqui, eu fiquei 3 meses na fila. 3 meses. E aí a gente não sabe por quê. E a realidade, o baque na hora que recebe? Bom, eu fui inconsciente, né, para a cirurgia. Sim. Eu não andava, não raciocinava, levei um susto, foi meio traumático. E quando recebeu a notícia aqui? A notícia é o quê? Que tu necessitaria de um transplante. Sim, eu acho que eu já estava meio preparado para isso, né? Eu já estava bem preparado. É importante essa preparação? Eu me preparei, eu entrei numa clínica para me desintoxicar também, de álcool, drogas e tudo. E lá eu entrei na fila. E compenetrei a ficar sóbrio e ficar me cuidando durante esse tempo até que conseguisse. Né? E fiquei 3 anos sofrendo bastante. E eu penso muito nisso agora, enquanto eu quero ajudar as pessoas que estão na espera e ficam nessa fila. Bacana. É importante, então, também o próprio paciente não se abater, porque isso vai ser imprescindível. Mas o encontro, né, com essa realidade é um baque. Né? Mas a felicidade na hora que vocês... Eu passei por três chamadas. Né? A primeira chamada, eu cheguei a me internar no hospital, cheguei a me preparar para o transplante e daqui a pouco veio a notícia que o órgão não estava em condições de ser transplantado, voltei para casa. Depois me chamaram outra vez e não cheguei a ir para o hospital, no meio da madrugada me ligaram dizendo que não dava. Aí no terceiro me chamaram. Mas todas as vezes era um baque, era uma situação angustiante, né, estressante. Quer dizer, era uma realidade nova que tu estava... sabendo que ia passar por isso, mas era muito difícil lidar com isso, né? Porque a vida ia mudar a partir daquilo. Na mesma noite eu passei 2 vezes por isso, mas sem saber. Depois me contaram, né? Que eu fui lá, o órgão não estava tão bom assim, como se esperava, e vai para casa. Isso acontece. Bom, mas agora que estão gozando de saúde plena, por favor, vamos ouvir mais uma do Os Transplantados. Só voltei pra dar um oi ou adeus, e quase fui, sei lá pra onde, não sei. Era escuro e não via
nada, quase nada ou ninguém. Nenhum vulto ou uma luz no fim desse trem. Pode ser que eu estivesse sonhando e até me encontrasse com Elvis na fila de um cachorro quente lá do Bonfim. Pode ser que eu estivesse sonhando e até me encontrasse com Elvis na fila de um cachorro quente lá do Bonfim. Não entrei numas de ficar no outro plano e preferi ficar no plano humano. E foi quando um anjo torto safado me disse que sim, que havia um plano melhor pra mim. Diversão é pra se apaixonar e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos nesse lugar. Diversão é pra se apaixonar e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos reunidos nesse lugar. Pense, 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 pense assim. Pense, 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 pense em mim. Oh, pense, 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 pense assim. A Ubra está com inscrições abertas para o curso de extensão em web jornalismo. O foco é a produção de conteúdo de comunicação para a internet. São 2 sábados, nos dias 11 e 18 de outubro, das 8 ao meio-dia, e depois da 1 da tarde até às 5. Às 5h30, na verdade. 5h30. É um dia inteiro. É um dia inteiro e vale a pena. A Ubra abriu inscrições para o vestibular de 2015. Há vagas em 127 cursos. A prova é no dia 29 de novembro. Para se inscrever, acesse o site da Ubra ou vá até um campus mais próximo. O site da Ubra é ubra.br. Vem nos visitar. Vem nos visitar. Aqui na Ubra TV e na Aqui Rádio no campus Mix Ubra em FM. Canoas. Exatamente. Bom, Bivis, tu sabe o que é o Friend Zone? Você sabe? Já ouviram falar? Friend Zone? Já ouviram falar no Friend Zone? Não? Tem cara de sacanagem? Não, hoje não. Mas espera aí. Então, o filme Será Que estreia amanhã, é justamente sobre essa situação de quando a pessoa gosta de alguém, mas, né, é vista como um simples amigo. Vamos dar uma olhada no trailer. I just had sex. I'm about to eat nachos! It's the greatest moment of my life! Oh, did you guys meet? Wallace, Hi. This is my cousin Chantry. Thank you for being so gracious in victory. I'm gonna give you my number. We should hang out. Yeah. My boyfriend will be worried about what happened to me. So, friends? Yeah, why not? All right. Friends. In fairy tales, love inspires you to be noble and courageous, but in real life, love is just an all-purpose excuse for selfish behavior. I don't know if you are actually cynical or just a super crazy romantic cheeseball. So, Wallace, we should talk about the complex issues of our time. Can men and women really be friends, or do you secretly want to bang Chantry? She has a boyfriend. Ben, Wallace is here? Hi, thanks for coming by. Are you trying to sleep with my girlfriend? Oh, no, God, I wouldn't. Don't worry, we're just talking guy. Okay. You can't interact with a woman without sex screwing it up, but I can because I'm a grown-up. And it's so adorable that you really believe that. I'm sorry! You look fine! So, this Wallace guy, we're friends. I already called dibs on him. Dahlia, you barely know him. I would like to try on that dress. It's a size 2. Are you a 2? I'm a 2. Wallace! Yes? I need you to come in here. What? I'm kind of stuck. Are your eyes closed? Yes.
Are you okay? I'm not sure about anything. I've been offered a job in Taiwan. I'll be gone soon. It's very easy to be cynical about love until you've had that instant connection. If you're lucky, it happens once in a lifetime. 100% honesty is the foundation of any relationship. Whoa, you are 100% honest with Nicole? Yes. About everything? Yep. What, New Orleans 2006? What was her name? Fabia? Yeah, she did look like a woman, to be fair. 99% honesty is the foundation of any relationship. Mais uma comédia romântica em Nova York, né? Como vocês viram, o filme é estrelado pelo eterno Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe. Como amanhã, que é o nosso dia de cinema aqui no programa, a gente vai abrir um espaço para entrevista com os candidatos. Na semana, prometemos falar, na sexta-feira, aliás, a gente promete falar sobre todas as estreias da semana com a Marissa Sampaio. Muito bem, para não deixar passar. Fiquei na dúvida, o que é pior, tomar um toco da amiga ou ficar com a amiga e depois tomar o toco? Eu não sei, mas os guris estavam comentando aqui agora sobre Friendzone e isso rende... eu acho que a observação do Marcelo antes foi... Doutor Marcelo. Pode falar, doutor Marcelo. Isso cheira a sacanagem. Tá. Sacanagem isso. Não, sacanagem o Jimmy Joe diz tudo, é comédia romântica, né? A expressão comédia romântica junto duas palavras, porque geralmente não é nem comédia nem romântica. É verdade. É só sacanagem mesmo. Bom, pelo bom humor da rapaziada, né, a gente não precisa ser médico para ver que eles estão com uma saúde bacana, show de bola, o Bebeto tava batendo cabeça, tocando, mas sempre é bom ter um cuidado com a recuperação também, né? É importante, né, doutor? Depois do transplante tem sempre um processo, né? Nós estamos ainda. Nós estamos. Um processo. A gente está se divertindo, sempre, então que a gente tem que se divertir. Também, Isso ajuda no processo, mas que a gente mudou a vida no sentido de que existe todo um cuidado que a gente tem que ter, que a gente não pode fazer muitas coisas que a gente fazia antes. Tem medicações que tem que tomar pro resto da vida e tal. Que tem para-efeitos, né? Quer dizer, medicações anti-rejeição que vão provocar outras coisas, né? O tratamento criar novos hábitos, né? Claro, mas e o tratamento, doutor? Está evoluindo, as novas técnicas? O que a gente pode falar dos avanços da medicina? Sim, muito. Quando se começou a fazer transplantes, 30 anos atrás, tinha um conjunto de drogas que era fundamentado primeiro nos corticoides, depois na ciclosporina. Não interessa o nome dessas coisas, assim, mas mudou. Tem várias gerações de drogas, novas de medicamentos, novas drogas, que são mais individualizadas. Para cada pessoa, para cada tipo de transplante, para cada pessoa, o tratamento vai ser individualizado. Então os resultados são muito melhores do que era 30 anos atrás, que é óbvio, né? Acho que a situação hoje é muito melhor. Tem drogas menos tóxicas, tem esse padrão de individualização do tratamento. Eu e o Bebeto somos tratados de fígado e não tomamos a mesma droga. Exatamente. Ele toma tracolinos e eu tomo Mas todas elas trouxeram no embrulho, no presente, vários outros problemas, né? Que a gente tem que assimilar e conviver com eles, né? Então, uma diabetes, a pressão alta, quer dizer, coisas que vão acontecendo, né? Que vai mudando a tua perspectiva. Mas somando tudo isso, o resultado que se tem dos transplantes é muito bom. A expectativa de vida e de qualidade de vida é muito boa. Eu talvez seja um cara de sorte, o Bebeto está falando sobre isso, sobre o Quindim. A medicação que eu tomo, por exemplo, não tem me dado nenhum efeito assim que eu possa sentir como muito ruim, sabe? Uma coisa de estômago. Mas sabe o que é? A relação, eu posso falar, favor, que na verdade nós temos um determinado tipo de situação que comprometeu o fígado, que foi um vírus, né? O vírus da hepatite C. No momento que tu toma um remédio que é imunossupressor, ele te deixa com a tua imunidade muito baixa. O que acontece? Os vírus voltam a atacar. Ou qualquer outra coisa volta a atacar, né? Tu pode pegar um vírus vagabundo e fazer uma bactéria qualquer, faz uma infecção enorme, pode provocar uma rejeição. E assim uma série de coisas. A questão da diabetes, ela é medicamentosa, ela vem do remédio. Né? Quer dizer, tem várias coisas. É um novo momento de vida que tu tem que encontrar a tua alegria, tu tem que buscar tuas coisas, mas que realmente tu faz uma luta diária. Né, todos os dias. Vivos para peleia, claro, como a gente exatamente, fala. Exatamente. Mas a situação é assim, eu estou nessa causa por causa de um dos meus filhos que entrou numa lista de espera. Então, assim, ele está há 15 anos transplantado de rim, né? Claro que o transplante não é uma cura, é um tratamento. Então, requer os cuidados que um tratamento sempre requer, medicações, enfim, cuidar para não ter infecções, mas
a pessoa volta, passado esse período inicial que o Dr. Marcelo falou, de cada caso é um caso, de como ser tratado, a pessoa volta à sua vida normal. É exatamente o que eu desculpa interromper, mas o caso do transplante de rim, que é o meu caso, né? Só o fato de não ter mais que 3 vezes por semana, ficar 4 horas ligado numa máquina, dialisando, sabe? Isso aí já é uma coisa que é uma qualidade de vida fantástica. Você pode fazer muito mais coisas na tua vida, trabalhar, produzir, criar. Amar. Também, especialmente amar. Pra gente também, a diálise também dá para amar. Quem faz diálise também pode amar. Não vamos ficar com essa impressão também. Quem está em diálise também pode amar. Está no limbo, né? Também pode. Não, mas eu acho que tem para nós também, dos transplantados de fígado com o vírus da hepatite C, a gente está com uma grande esperança aí, né? Porque tem um novo remédio que está curando, né, a hepatite, assim, uma taxa de 90% ou mais até, né, porque não tinha o tratamento que tem na rede pública, que é o interferon e ribavirina, ele consegue eliminar o vírus em alguns casos. No caso de alguma genotipia, outras mais difíceis, por exemplo, eu e o Quindim temos a genotipia mais complicada, mais difícil de curar, que é a 1, né, o genótipo 1 do vírus. Que agora saiu um remédio que está já na Europa sendo aplicado, nos Estados Unidos, no Japão, e que está curando. Né? Sim. Tá vou aproveitar, eliminando. deixa para fazer a pergunta para o doutor e depois perguntar sobre o trabalho da ONG Via Vida. Mas antes, doutor, essa complexidade de cada caso também se leva em consideração isso na fila para andar? Ou está na fila, pegou a ficha, ou se leva em consideração essas diferenças de cada caso? Com certeza, com certeza. Assim, a fila, infelizmente, existe porque não tem doadores suficientes, né? Então, como não tem doadores suficientes, tem que se adotar critérios. O ideal é que não haja fila. O ideal é que haja uma disponibilidade de doações suficientes para que tenha órgãos para todo mundo. Isso é o que se quer. Então, a gente tem que adotar critérios numa situação que não é o ideal, que é de que não tem órgãos para todo mundo, ou não tem no tempo adequado. E aí cada órgão, cada paciente, cada órgão vai ter a sua especificidade. No caso do rim, o principal critério é um critério chamado histocompatibilidade, que é um nome complicado, e a compatibilidade imunológica. Né? No caso do fígado, se usa critérios de tamanho, né, e de gravidade. A pessoa que está mais grave vai mais para frente na fila. O tempo de espera conta. Então tem vários critérios para cada órgão. No pulmão, por exemplo, faz diferença se vai ser um pulmão ou 2 pulmões. Então, cada órgão tem os seus critérios. Né? De um modo geral, evidentemente que o tempo em lista conta, né? Quanto mais tempo, conta mais. E o tipo de sangue. Cada receptor tem que receber um órgão do seu tipo de sangue. Então, se eu tenho um doador do grupo A, eu não posso transplantar esse órgão a alguém do grupo B. Então, a gente diz que a lista é única, mas, na realidade, é uma lista única para cada tipo de sangue. Né? Não posso misturar isso. Doutor Marcelo, a gente tem uma ligação, o Fabiano de Sapiranga ligou aqui para nós, no 3477-9105. Ele quer dar o depoimento dele. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Tudo bom? Pode dar seu depoimento. Eu sou de Sapiranga. Eu queria falar de questão de doação de órgãos. Acho que todo mundo devia se conscientizar, porque salva muitas vidas. E às vezes é por questão de vaidade. Muita gente não se conscientiza que isso pode salvar várias vidas. Por exemplo, se a pessoa pode doar um pulmão, ou assim, quantas crianças, quantos idosos e quantas crianças podem se salvar. Okay. Então, acho que isso aí a população tem que se conscientizar, porque se fizer um bem para o próximo, pode ter certeza que é uma coisa boa. É verdade. Obrigado, Fabiano de Sapiranga. Agora, a Lúcia... Aí, um abraço para Sapiranga. Vamos passar para a Lúcia, eu quero que tu mostre. Exatamente, queria perguntar para a Lúcia como é que é feito o trabalho de vocês nas escolas, hosptais, empresas. Não sei se a câmera pode pegar aqui esses quem dois quiser também ter flyers. acesso ao material e colaborar com a ONG. Eu quero ter acesso. Também. Tem ali suficiente. A ONG recebe convites, Lúcia? Recebe convites. E como é que funciona? Tem que ligar para onde? Eu quero ressaltar que o trabalho da Via Vida é realizado por um grupo de mais ou menos 60 voluntários. Olha. Oficialmente, assim, mais uma rede de pessoas que também consideramos voluntários, né? E apoiado pela Gerdau, pela Icatu, pela Arvorezinha, enfim, é uma rede de parcerias que possibilita a realização do trabalho. Então, assim, nós temos como foco diminuir a lista de espera e a gente age de duas maneiras na Via Vida. Uma é trabalhando na ponta, quer dizer, levando para a sociedade informação sobre a doação de órgãos, o processo de doação de transplantes e como a pessoa se tornar doadora.
E também, lá pelo ano 2006, nós nos demos conta que a gente precisava trabalhar na causa das pessoas entrarem na lista de espera. E daí começamos a trabalhar na parte de prevenção das doenças que levam aos diferentes transplantes. E começamos, então, um trabalho nas escolas, nas empresas, enfim, qualquer oportunidade ou evento da cidade que somos convidados, podemos levar informação sobre os cuidados com a saúde. Muito bem. Eu tenho aqui o site, é viavida.org.br para maiores informações, né, Lúcia? Parabéns pelo trabalho e parabéns para todos esses parceiros, né? Bom, vamos fazer o seguinte, gente, para a gente encerrar e poder ouvir mais uma dos transplantados, quero uma mensagem final tua, Lúcia, também do doutor, por favor, para que a gente possa mudar um pouco este panorama que a gente vive no Brasil e possa ter, finalmente, a gente possa acabar com a fila, se for o caso, né? Eu acho que é importante as pessoas se darem conta que a nossa possibilidade de vir a precisar de um órgão é N vezes maior do que nós sermos um doador. Que são poucos motivos que levam a uma causa-morte cerebral que propicia a doação. Então, nós nos posicionarmos como doador de órgãos é um seguro de vida. Porque nós mesmos, um parente, um conhecido, um amigo, um colega de trabalho, a qualquer momento pode ter uma falência de um órgão e vir a entrar na lista de espera. Então, seja doador. Doutor? Maravilha. Eu quero agradecer o convite, no nome da Secretaria da Saúde, né, e dizer que eu estou duplamente contente, porque na minha identidade secreta, eu sou professor da UBRA, aqui do curso de Medicina, então eu fico muito contente de estar aqui. Mas o que eu queria dizer é que deu a impressão de que a gente passou uma imagem de vocês muito otimistas e minha, talvez, do Estado muito pessimista. Olha, tem fila, tem espera, é difícil. Não é isso, não é essa a ideia que eu queria transmitir. Na realidade, apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido manter um número razoável de transplantes. Ele tem crescido, não tanto quanto se gostaria, mas triplicou quase nos últimos 10 anos a quantidade de doações de transplantes. Então, assim, isso é um processo que está indo, e de um modo geral, apesar de que a gente acha, claro que a gente sempre quer mais, então a gente acha, poxa vida, tem famílias que não doam, mas o nosso índice de negativa não é tão alto assim, ele existe, tem que ser melhorado, né? Mas os gaúchos ainda são um povo generoso, os gaúchos é um povo, né, que se dispõe, que ouve, que está disposto a isso. Então, é um trabalho de todo mundo, de toda a sociedade. A ONG, a Via Vida tem o seu papel, nós da Secretaria temos o nosso papel, os transplantados, todo mundo, vocês, a imprensa, tem o papel de divulgar essa mensagem e dizer assim, vamos apostar nisso, na solidariedade, na generosidade, que é uma característica do nosso povo. Eu acho que com o trabalho de todo mundo a gente está conseguindo melhorar. Temos muito para fazer ainda, temos que melhorar, mas estamos no caminho. Gente. Estamos à disposição. Obrigado pela visita. Pela visão positiva que a gente nos ajudar a mandar essa mensagem positiva para todos, né? Obrigado, Lúcia Elbert, da ONG Via Vida, e o Dr. Marcelo Generali, né, que é médico da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Amigos, os transplantados, quem quiser mais saber sobre a banda, a agenda, já tem Facebook, já tem? Não. Já não? Calma. Nós somos uma banda recém começando, estamos na garagem artistas, ainda, estamos começando na garagem. A gente tem um pontapé inicial da história agora, em termos públicos, no caso, né? Nesse sábado, agora, dia 27, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? A gente vai fazer uma apresentação na Fundação Ecarta. A gente tem um projeto Ecarta também musical. Tem um programa lá, doador, que se chama. Tem um programa de doação também constante lá e tal, permanente. E fizeram uma parceria com a gente, nos convidaram. A gente vai participar, então, sábado, 6 da tarde, na Fundação Ecarta, fica na João Pessoa, em Porto Alegre. Eu não vou lembrar o número, mas é a esquina com o Lopo Gonçalves. Ali, né? Bem de frente à Redenção, não tem mistério. A gente vai se apresentar ali. E a gente vai tocar ali os três, depois a gente vai aumentar essa história. Vamos lá, time, que senão não vai dar tempo para ouvir mais Rapidinho. Mais uma com os transplantados. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Amanhã o Conexão está de volta a partir das 6 da tarde. Não existem mais distâncias que possam me levar para mais longe. Quando você dá a partida, sua nave se perde no espaço. Não quero mais migalhas, você só me abandona, me deixa esperando na linha. Quando não me quer, se evapora feito gás. Pra você não passo de um brinquedo. Logo você cansa e depois joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero.